Olá, aretes, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Está começando o segundo episódio da Lei 13.869, que trata sobre o abuso de autoridade. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar a sua inscrição e seu like aí. Vamos lá? Artigo 20. Artigo 20. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal é reservada do preso com o seu advogado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu, solto ou investigado de entrevistar-se pessoal e reservadamente com seu advogado defensor, por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Artigo 21. Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado o disposto na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 22. Invadir ou adentrar, clandestino ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou às suas dependências. Inciso 2. Vetado. Inciso 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão da situação de flagrante delito ou de desastre. Artigo 23. Inovar artificiosamente, no curso da diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem pratica conduta com o intuito de: inciso 1. Eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado no curso da diligência. Inciso 2. Omitir dados ou informações ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Artigo 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado da instituição hospitalar pública ou privada a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Artigo 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado, com prévio conhecimento de sua ilicitude. Artigo 26. Vetado. Artigo 27. Requisitar a instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária, devidamente justificada. Artigo 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar interesse do investigado. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Vetado. Artigo 30.
dar início ou proceder à execução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 31. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Vide a DIN número 6.234 e 6.240. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo do investigado ou do fiscalizado. Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso ou que indique a realização de diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Artigos 34 e 35 vetados. Artigo 36. Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena: detenção de 1 a 4 anos e multa. Artigo 37. Demorar demasiado e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa, antes de concluí-las as apurações e formalizada a acusação. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Capítulo 7 do procedimento. Artigo 39. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, e da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 40. O artigo 2º da Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, parágrafo 4º-A. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária estabelecido no caput deste artigo, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicada da prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Parágrafo 8º. Inclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão no cômputo do prazo da prisão temporária. Artigo 41. O artigo 10 da Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 10. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Pena: reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena a autoridade judicial que determina a execução de conduta prevista no caput deste artigo com objetivo não autorizado em lei. Artigo 42. A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 227-A. Artigo 227-A.
Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, para os crimes previstos nesta lei, praticados por servidores públicos com abuso de autoridade, são condicionados à ocorrência de reincidência. Parágrafo único. A perda do cargo, do mandato ou da função, neste caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Artigo 43. A Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 44. Revogam-se a Lei 4.898, de 9 de dezembro de 1965, e o parágrafo 2º do artigo 150 e o artigo 350, ambos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal. Artigo 45. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial. Galera, é isso aí. Esse foi o último episódio da Lei 3.869, que trata sobre o abuso de autoridade. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like. Até a próxima, aretes. Bons estudos!